E aí galera, tudo beleza? Professor Márcio Teixeira, estamos aqui com mais algumas dicas de física para você, estudante do ensino médio. Hoje vamos falar um pouco sobre queda livre e tempo de queda. Vamos entender a questão do processo histórico, Galileu Galilei, e vamos falar sobre também como se calcula o tempo de queda dos objetos. Vamos lá! Queda livre. Então esse tema está no seu caderno do aluno na página 28, volume 3. Então vamos comentar aqui sobre o experimento de Galileu. Só para vocês entenderem o contexto histórico, Aristóteles, lá na antiguidade, propôs o seguinte, que os objetos mais pesados caíam mais rápido que os mais leves. Isso até hoje no senso comum parece ser verdadeiro, mas Galileu provou que não, que isso não é correto. Vamos entender o contexto aqui. Galileu Galilei, físico italiano, nasceu na cidade de Pisa em 15 de fevereiro de 1564. Foi na famosa torre de sua cidade natal em 1589, com 25 anos, que ele realizou uma das experiências mais famosas da história. Deixou cair duas bolas de tamanhos e pesos diferentes para provar que os corpos mais pesados não caem mais depressa que os mais leves. E foi em 1969, quando o homem pisou na Lua, que o astronauta David Scott realizou a experiência parecida, desta vez com uma pena e um martelo. Antes de concluir, só para vocês entenderem o que aconteceu com Galileu. Ele pegou aí duas esferas, duas pedras, uma de um volume maior, mais pesada, e outra mais leve, e abandonou do alto da torre. E observou, pessoal, que apesar de uma ser mais pesada que a outra, elas caíam no mesmo tempo. Entenderam? Então, só para vocês, para ficar mais claro isso daí. A questão é o seguinte, tudo está relacionado com a resistência do ar. Se você soltar uma pedra e uma folha de papel, a pedra obviamente vai cair mais rápido, porque a folha vai sentir a resistência do ar, por isso ela cai mais devagar. Agora, se os dois objetos vencem com facilidade a resistência do ar, eles caem com a mesma aceleração. Tudo bem? Você pode pegar aí na sua casa, fazer o teste, 2 livros ou 2 cadernos, um caderno mais leve e outro caderno mais pesado, e soltar de uma mesma altura para vocês verem que eles caem com a mesma aceleração. E esse experimento também, como a gente estava comentando aqui, quando o astronauta David Scott esteve na Lua, ele soltou uma pena e um martelo e observou que ambos caíram com a mesma aceleração, caíram juntos no solo lunar. E até na ocasião, segundo consta na história, ele disse, isso prova que o senhor Galileu estava correto em suas afirmações. Na sequência, na página 28, tem lá a queda livre em linguagem matemática, mas eu já grifei aqui que nós vamos focar nessa fórmula. Tempo é igual a raiz de 2 vezes h dividido por g. H altura, g gravidade. Então essa fórmula que nós usamos para calcular o tempo de queda. Por exemplo, você pode fazer o cálculo para qualquer objeto. No caso, seu celular, se ele cair de uma altura de 1 metro, quanto tempo ele demora para chegar ao solo, certo? Dá para a gente aplicar em várias situações do nosso cotidiano. Vamos lá. Caderno do aluno, página 29. De um prédio de 25 andares com 80 metros de altura é largada uma pedra. Quanto tempo ela gasta para atingir o solo? E se fosse na Lua, quanto tempo duraria essa queda? Então a fórmula está aqui. Tempo é igual a raiz de 2 vezes h. H é a altura. Quanto que é a altura? 80. Então 2 vezes 80, dividido pela gravidade. Gravidade aqui na Terra, 9,8. Gravidade na Lua, 1,6. Então, vamos fazer o cálculo primeiro para a Terra e depois para a Lua. A única coisa que vai mudar na fórmula é o valor da gravidade. Então, vamos lá. Aqui na Terra, então, 2 vezes altura, 80 dividido por
9,8. 2 vezes 80, 160 por 9,8. 160 dividido por 9,8, 16,32. A raiz quadrada de 16,32, aproximamos para 4. A raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é igual a 16. Então, essa pedra de uma altura de 80 metros demora 4 segundos para chegar no solo. E na Lua, será que ela vai cair mais rápido ou mais devagar? Vamos fazer o cálculo aqui. 2 vezes 80 dividido por 1,6. Gravidade na Lua, 1,6. 2 vezes 80, 160. 160 dividido por 1,6 é 100. Raiz quadrada de 100 é 10. Ou seja, pessoal, lá na Lua, ela cairia num tempo maior. Mas você poderia pensar, mas por que maior? Porque a gravidade lá é menor. A força que atrai para o centro da Lua é menor que da Terra. Então, se está exercendo uma força menor, obviamente vai cair num tempo maior. Ou seja, vai cair mais devagar. Beleza? Então, o detalhe aqui é sempre estar atento para o valor da gravidade. Beleza? Tem mais 2 exercícios para vocês treinarem a aplicação dessa fórmula. Então, manda bala aí. Lembrando, tá? Que a gravidade em Vênus é igual a 9 metros por segundo ao quadrado. Talvez tenha aí na apostila, mas eu já registrei aqui também. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Façam os cálculos. Tentem resolver com calma aí, associando os valores de gravidade. Aí já coloquei gravidade de Vênus, valor que é 9 metros por segundo ao quadrado. Espero que tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário. Terei maior prazer em responder. Valeu, até a próxima. Abraço a todos, tamo junto.